Amém. Vamos orar então, antes de começarmos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por mais vezes podemos estar aqui para te cultuar, Senhor, por essa liberdade que nós temos aqui nesse país. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo possa falar profundamente no nosso coração. Essas coisas nós te pedimos pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se foi semana passada ou essa semana, eu tive um sonho, você sabe, um sonho escatológico, né? Tipo assim, segunda vinda de Cristo. Já sonhou com a segunda vinda de Cristo? Alguém já sonhou com a segunda vinda de Cristo? E esse é um sonho meio esquisito porque tinha 4 pessoas no sonho, né? Então tava tendo aquela terremoto, sabe? Tava acontecendo umas coisas meio estranhas, tal, e meio escuro, né? Tipo filme, né? Esses filmes de segunda vinda e tal, né? E tinha 4 pessoas lá no sonho, né? E tinha 2 pessoas que estavam fazendo um maior escândalo, sabe? Tipo assim, desesperado, dando palhaçada, assim, sabe? Gritaria, aquelas coisas, né? Tinha um que tava bem tranquilo, né? Tipo assim, não, isso é normal e tal, né? E eu tava lá e eu confesso que eu tava com medo, né? Porque eu falei, caramba, e agora, né? E eu pensando comigo, falei, puxa vida, e agora, né? Falei, bom, aconteça o que acontecer, Deus é justo, né? Então o que acontecer aqui vai ser a justiça de Deus, né? Aí eu acordei, depois do sonho, né? Falei, caramba, né? O que quer dizer isso, né? Mas aí eu não fiquei preocupado com o que quer dizer isso, né? Porque é uma bobagem, na verdade, né? Mas eu fiquei tentando lembrar quem que eram as 2 pessoas que estavam fazendo escândalo, sabe? Porque eu não dava pra ver quem, eu não conseguia lembrar quem que eram as pessoas, né? E eu fiquei tentando lembrar, falei, quem que eram as 2 pessoas que estavam dando palhaçada lá e tal, né? E fiquei tentando lembrar e não conseguia, né? Falei, deixa pra lá. Mas eu acho que era o Vitão e o Felipe. Não é? Tô brincando, não era, tô zoando, tô zoando. Não era, não. E por que eu tô falando isso? É que tem muita gente hoje que sonha, né? E fica tentando buscar interpretação de sonho e tal, e tenta edificar a vida cristã com base nisso, com base em sonho, com base em visão, com base nesse tipo de coisa, né? E o fato é que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre a palavra de Deus. Então, você sonha, sei lá, se Deus fala com sonho, Deus pode falar alguma coisa, mas o fato é que essa não é a maneira natural de Deus revelar a Ele a sua vontade. É na sua palavra, na palavra de Deus que nós devemos edificar a nossa vida. E muitos, né, perderiam o dom, né, de sonho, de interpretação de sonhos, se parasse de comer coisa pesada antes de dormir. Aí não ia ter pesadelo, não ia sonhar, aí, né? Muitos perderiam o dom, né? Se simplesmente parasse de encher o pandu com porcariada de manhã antes de dormir. Mas, mas vamos ter. O que o Felipe leu é interessante, que os textos o texto que o Felipe leu, com base nos textos da Bíblia, é interessante porque você vê Gênesis até Apocalipse, você vê o quê? A anunciação do Evangelho. O Evangelho está em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento. O Evangelho veio de Gênesis até Apocalipse, é o Evangelho. Hoje, nós vamos fazer a introdução ao livro de Romanos, né? Talvez a gente nem vai entrar no texto de Romanos, mas vou fazer uma introdução para a gente poder entrar no livro de Romanos. E hoje eu quero tentar demonstrar para você a necessidade de sermos confessionais. Nós estamos tendo aqui, né, adotamos a confissão de fé de Westminster, uma confissão de fé a Confissão Batista de 1689. E por que é importante isso? Paulo, no capítulo 1 de Romanos, do capítulo 1, do versículo 1 até o 7, ele vai dar uma confissão de fé ali. E Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o Paulo, ele era confessional. Quando ele ia expor o evangelho, ele expunha de acordo com a sua confissão de fé. Então, quando você vai pregar o evangelho, vai demonstrar a fé que você tem, você faz através de uma confissão de fé. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, entender a palavra de Deus, para que você possa transmitir de uma forma sistemática, para que as pessoas possam entender o que é o evangelho. Certo? Então tá, estamos aqui. Essa aqui é uma foto da Roma Antiga, né? Uma foto tirada do helicóptero por cima com, né? Brincadeira, não existia helicóptero na época, nem máquina fotográfica, né? Mas na verdade é uma ilustração, né, de como seria Roma naquela época, né? É com base nas ruínas de Roma, de hoje, né? E também com o trabalho da arqueologia. Então você tem mais ou menos aí o que seria Roma. Nero já pôs fogo na Roma ali. Agora, Paulo, ele vai escrever uma carta para Roma, porque ele quer o auxílio de Roma para ir para a Espanha. Isso ele escreveu mais ou menos no ano 57, né, na década de 50. Década de 50,
do primeiro século, não é a década de 50 agora. Década de 50 do primeiro século. É, década de 50, Anno Domini. Você sabe o que é Anno Domini? Já leu, quando você está lendo um livro, você já viu colocar lá? Você está escrito assim, ó, ano tal AD. Então, esse AD que significa Anno Domini. O que significa Anno Domini? Está aqui. Anno Domini significa o ano... Deixa eu botar só um aqui. Aqui, ó. Anno Domini é um termo latim que significa ano do Senhor. Certo? Também apresentado na sua forma abreviada, AD é uma expressão utilizada para marcar os anos seguintes ao ano 1 do calendário comumente utilizado no Ocidente. Designado como era cristã ou era comum. Quem não é religioso ainda usa essa era comum. Gente, como que faz para voltar agora aqui? Aqui. Então aqui, ó, o ano Domini, o ano do Senhor. Então, ele começa a contar a partir da morte de Jesus, é o depois de Cristo. Antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo. Dá para entender mais ou menos aqui? Então, Anno Domini, quando você vê Anno Domini, é o ano do Senhor. Então, a partir do ano do Senhor. Tá fácil, né? Tranquilo? Deixa eu pôr fogo na Roma de novo. Paulo ele vai escrever essa carta para Roma. Quando Paulo termina a terceira viagem missionária dele, ele vai estar aqui, ele está aqui em Éfeso. Então de Éfeso ele manda uma carta para Roma, para que eles possam conhecer. Paulo vai escrever essa carta, ele vai demonstrar qual é o evangelho que ele prega. Então ele vai escrever uma carta para Roma, para que os romanos possam entender, conhecer quem ele é, porque Paulo ele queria o auxílio de Roma para ele poder ir para a Espanha. A Espanha fica aqui, quer ver? Desculpa, gente, eu não aprendi a mexer nisso ainda. Aqui, ó. Tá vendo? A Espanha fica aqui, ó, tá vendo? A Roma tá aqui. Cadê a Roma? A Roma tá aqui, ó. Então Paulo quer ir para Espanha, tá vendo? Paulo está aqui em Éfeso, ele manda uma carta para Roma, para que de Roma ele possa ir para Espanha. Tá fácil de entender aí, né? Tranquilo? Então ele vai escrever essa carta mais ou menos no ano 57. Então esse aqui é a introdução da carta. Vamos ler então Romanos capítulo número 1, versículo de 1 a 7. Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Estou até aqui. Então, esse é o pano de fundo ali. Paulo está aí, terminou a sua terceira viagem, ele não tem mais onde pregar, ele já viu que não tem onde plantar mais igreja ali, então ele bota os olhos na Espanha. Para ir para a Espanha, então, ele vê que Roma é um caminho fácil para ir para a Espanha. Tem uma igreja formada em Roma. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Só que como Paulo ele é o apóstolo aos gentios, então Paulo, como é que fala? Roma faz parte da jurisdição de Paulo, porque ele é o apóstolo gentios. E quem é romano é gentil, você é gentil. Só não é gentil quem é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Então, Roma é gentil. Então, Paulo está na jurisdição de Paulo. Então, Paulo manda essa carta para Roma para que Roma possa enviar ele para a Espanha. E antes hoje eu não vou ainda entrar no texto ainda. Eu quero mostrar hoje
Quem é Paulo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo, apóstolo, evangelho. O que significa essas coisas? Quem é Paulo? Não sou eu, não. Eu sou Paulo, mas não é. Quem é o Paulo? O apóstolo Paulo, né? Paulo, o apóstolo, né? Agora, a questão é apóstolo Paulo ou apóstolo Saulo? E agora? É Paulo ou é Saulo? O que é interessante aqui é assim, ó, que eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, né? Tipo assim, Paulo estava indo para Damasco, né? Aí você pegou carta do lado dos fariseus e tal, indo para Damasco para prender os cristãos e tal. No metade do caminho para Damasco, Paulo se converte. Aí a pessoa vai dizer que ele caiu do cavalo e tal, e ficou cego e tal. E a partir dali, Paulo, ele muda o nome dele. Tipo assim, como Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara. Aí tem o mesmo Pedro, né? Era Cefas, Pedro e tal. Então as pessoas, imagina, tem isso na cabeça, sabe? Que alguma coisa aconteceu. Deus mudou o nome de Paulo, Paulo mudou o nome dele. Porque Agostinho, ele, alegorizando essa questão, ele vai dizer que Saulo, né? Era um soberbo tal, e ele era, como é que fala? Orgulhoso tal, né? Esse é o Saulo. Paulo, o que significa Paulo? Paulo significa pequeno. Então ele já usa esse nome, né? Paulo, porque é mais humilde e tal. Então ele vai tentar levar por esse lado aí, né? Mas a questão é, aonde a gente se encontra isso na Bíblia? Onde a gente encontra que Paulo mudou o nome, que Deus mudou o nome de Paulo? Aqui, isso não tem nada a ver, porque, ó, Paulo e Saulo. Saulo é o nome judaico. Saulo é o nome judaico de Paulo. Certo? E Paulo é o nome latino de Paulo, ou seja, é o nome romano de Paulo. Paulo tem dois nomes. Ele tem o seu nome, que é o judaico, que é Saulo, que é mesmo que Saul, e o seu nome romano, que é Paulo. Porque Paulo, ele é cidadão romano, ao mesmo tempo que ele é cidadão judeu. Então, Paulo, ele tem esses dois nomes. Paulo, ele tem esses dois nomes. Não é que foi dado esse nome para ele, ele tem esses dois nomes. Então, Paulo, Paulo, em Atos, Lucas escrevendo Atos, chega um determinado momento que ele fala assim, ó, Paulo, também conhecido como Saulo. Eu não sei quando que ele começou a usar o nome Paulo e tal, mas a partir daquele texto ali, você não vê mais Saulo, só vê Paulo. Talvez porque Paulo, quando escreve as cartas, ele se identifica como Paulo. Então, a partir dali, então, Lucas, ele não menciona mais o nome Saulo, só Paulo. Então, não tem nenhum jogo de palavras, não tem nada de sobrenatural, simplesmente Paulo tinha dois nomes. E por que Paulo usa o nome Paulo? Porque como ele é apóstolo aos gentios, para ele é muito mais fácil, é menos complicado ele usar o nome Paulo do que Saulo, porque Saulo é um nome judeu. Então, entre os gentios é melhor ele usar o nome de Paulo, que é um nome romano, vem do latim, certo? Não é grego, Saulo, Paulo é latim. Agora, Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a questão servo. O que é? É servo ou é escravo? Uma vez eu entrei, cheguei na igreja, cheguei atrasado na igreja, tinha um irmão pregando lá. Eu não sei, ele estava tentando defender que servo não tem nada a ver com escravo. Eu não lembro o texto que ele estava pregando, mas ele estava querendo dizer que o cristão não é escravo de Cristo, né? Dizendo que servo, tipo assim, é aquela questão do livre-arbítrio, sabe? Não, você não é servil a ninguém, você não é escravo de ninguém. Só que, na verdade, sempre que na Bíblia aparece a palavra servo, e no original é esse aqui, doulos que lê mesmo? Esse doulos, quando aparece esse doulos, é escravo. Porque doulos sempre vai aparecer com conexão a Senhor. Então o servo com conexão a Senhor. Sempre que é servo com conexão a Senhor, é escravo. Não é servo, é escravo mesmo. Né? Só que o problema é que hoje as pessoas têm dificuldade com a palavra escravo, por causa da escravidão, né? Pessoal amarrado no tronco e tal, e apanhando, esse tipo de coisa, né? Só que qual que é o sentido de escravo aqui?
É escravo mesmo, ele é escravo de Cristo, né? Tipo assim, Cristo é o Senhor dele. Só que tem um texto da Bíblia que eu acho interessante a gente mencionar aqui. É o texto de Êxodo 21, 1 a 6. Diz assim, é a lei acerca dos servos. Eu vou ler aqui, dá para ler aqui? Eu vou ler daqui então, ó. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprar um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ele der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. Ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo ao meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Imagina a situação. Você é um escravo, você foi libertado. Tinha essa lei, você, não, eu não quero ser libertado, o meu senhor é muito bom, eu quero servir ele para sempre. Então vai lá e coloca uma argola na orelha dele. Quando essa pessoa estiver andando pela rua, o que as outras pessoas vão olhar para ele e vão dizer o quê? O senhor desse servo, ele é muito bom. Quando Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo, é isso que ele quer dizer. O meu senhor é muito bom. Eu sou escravo de um senhor que é muito bom. Então não tem problema em usar a palavra escravo. Eu sou escravo de Cristo. Com isso eu quero dizer que aquele que é o meu senhor, ele é muito bom. Deu para entender essa parte aqui? Tranquilo? Então quando você estiver lendo a Bíblia, estiver escrito lá escravo, leia como escravo. Fala, eu sou escravo de Cristo. É por isso que nós temos que testemunhar lá fora. Testemunhar de Cristo. As pessoas vão olhar para você, o Senhor dele é muito bom. Esse é o sentido de Paulo ser escravo aqui. Até aqui tá tranquilo? Dá dando para entender? Eu estou tentando assim fazer uma introdução assim para que a gente possa entrar no livro de Romanos com esse pano de fundo. Tá ok? Agora, o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Esse texto aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. Lá em Gênesis 26, 4 a 5, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe dareis todas essas terras. Da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, né, ele está querendo dizer o quê? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, as famílias que se encontram em todos os lugares da terra. Não está ensinando, não quer dizer aqui que é salvação universal. Todas as nações da terra, entendeu? Sem distinção, pecado, não leve em consideração, não, é todo mundo. Não é isso que está querendo dizer. Todas as famílias da terra ou as famílias que estão espalhadas pelo globo inteiro. Quando Jesus lá está conversando com Nicodemos, ele diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele está querendo dizer? Amou as pessoas que estão espalhadas pelo planeta inteiro, pelo globo inteiro. O que ele está fazendo ali? Ele está corrigindo um pensamento judeu de que a salvação era exclusiva do judeu. O judeu ele era orgulhoso, ele achava que a salvação era só o povo judeu, o resto vai tudo para o inferno. O judeu, não sei como assim, mas eles tinham essa mentalidade. Embora, desde o começo, a promessa era não só... O povo judeu, na verdade, era só o povo que Deus ia usar para poder alcançar as outras nações. Tranquilo até aqui? Tá entendendo? Porque eu não estou entendendo nada. O Evangelho. Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus. Ela ou ele, não sei se é a mulher, ela está com uma saia. Ela está olhando para o único caminho que ela pode chegar até Deus. Existem 2 caminhos para você chegar a Deus. É o caminho do pecado, ou o caminho, ou por aqui. Você pode vir por aqui, ou por aqui. Agora a questão é, como que ela pode seguir aquele caminho lá de cima? Ela está olhando para o único caminho que ela pode seguir. Esse é o caminho que vai chegar diante de Deus. Só que o problema... Salvação ou condenação? Ela vai ser salva, seguindo o seu próprio caminho, pela sua própria força,
Mas se não for isso, como que ela pode chegar lá em cima? E a palavra de Deus diz assim que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Quem está nessa condição que não busca a Deus? E esse é o único caminho que ela pode chegar até Deus. O problema é que ela vai chegar lá condenado. Qual a solução? Está aqui ainda, olhando para o único caminho que ela pode seguir, chegar a Deus. A questão é como que ela pode chegar, como que ela pode ir por esse caminho aqui, para chegar até Deus. A resposta é, ninguém pode vir a mim se o Pai quem veio não trouxer. Ou seja, se Deus não vier em busca do pecador, ele não vai. Ele vai seguir o único caminho que ele consegue enxergar. É só esse aí. Não existe outro caminho. Agora, ninguém pode vir a mim se o Pai que veio trouxer. Jesus está falando, é Jesus que está dizendo isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que veio não trouxer. Agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Eu já disse a outra pregação, né, a respeito disso, né? Mas é só recapitulando. Então, da mesma forma que ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Então você vê, só existe uma opção, é Deus vir ao encontro do pecador. Se Deus não vier ao encontro do pecador, ele vai cair no precipício. Agora, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis porque habita com ele e estará convosco. Agora, presta atenção nisso. Ninguém pode vir a mim, a Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Agora, como que o Pai e o Filho vêm buscar o pecador aqui? É através do Espírito. Só que o problema é que o Espírito, o mundo não pode receber. Por isso que não adianta você tentar pregar o Evangelho como método, sabe? Um monte de método, sabe? Para tentar atrair as pessoas. Ah, vamos colocar discoteca aqui dentro, vamos atrair o pecador. Isso não funciona. Por quê? Porque é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo só pode receber o Espírito se o Pai e o Filho enviar o Espírito. Se o Pai e o Filho não enviar o Espírito, não tem como você ver. Pai, Filho e Espírito Santo. Se não for a obra da Trindade para salvar o pecador, a única alternativa que ele tem é cair no precipício. Esse é o Evangelho. Certo? Até aqui está ok? Agora, em João, Jesus promete o outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. Depois vocês vão entender por que eu estou citando esse monte de texto aqui. Mas eu vos digo que a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus está prometendo aqui o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 24, 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E Atos 1, 4, 5, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, vai ser batizado com o Espírito Santo muito depois destes dias. Atos dos Apóstolos. O momento da transição. Nós vemos aqui Jesus prometendo o Espírito Santo. A salvação é de Deus, vem de Deus, está na palavra de Deus. Agora chega em Atos, Jesus já foi crucificado. A salvação já está consumada na cruz do Calvário. A sua salvação está consumada na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus. Agora chega Atos. Por que eu cheguei até aqui? Porque Paulo, ele é apóstolo. Aí você vai entender qual é a função, por que é o apóstolo, por que é necessário o apóstolo. E por que apóstolo hoje em dia é uma mentira, uma barca furada e não tem nada a ver. Por causa do momento da transição. Atos é a transição, por isso que não dá para você fazer doutrina com o livro de Atos, ok?
Vamos lá. É a transição da velha para a nova aliança. É o povo de Israel, antigamente era o povo de Israel, agora é, a partir de Atos, é a igreja de Cristo. No Velho Testamento, o cordeiro dava vida pelo pastor. Na nova aliança, é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Agora, judeus e gentios, membros de um mesmo corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, só uma observação. Os judeus odiavam os gentios. Os gentios eram pagãos, cheios de tradições, cheios de adoração, cheios de... como é que fala? Não tinha limites, né? Pecador, tal, e os judeus... Agora, pensa esses dois juntos agora. O livro de Atos, não estamos no livro de Atos. Começou o evangelho, tá? Começou a era da igreja. Imagina esses dois povos juntos. Qual a perspectiva, como é que fala? A chance disso de gerar confusão. Você vê? Então nós estamos na transição da velha para a nova aliança. Agora, apóstolos, qual o seu papel dentro do plano de Deus para a igreja? O Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse lá, no começo de Atos? Esperem na cidade até que eu vos envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. Essa é a transição. A transição vai acontecer aqui. Você vai ver... Por que eu estou falando isso? O Pentecostes judaico, Atos 2, 1 a 4. O que aconteceu ali no 1 a 4? Eles estavam reunidos ali num lugar ali, os apóstolos e algumas pessoas, e ali o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aí vai acontecer toda aquela questão, e Pedro prega, e muitas pessoas se convertem e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse aqui é o Pentecostes judaico. É a transição. A transição da velha para a nova aliança. Então, os judeus, vendo aquele sinal, eles teriam que entender que a transição foi feita. O Messias já veio. A salvação foi consumada. Agora é o corpo de Cristo. Esse é o Pentecostes judaico. O segundo Pentecoste, o Pentecoste samaritano. Atos 8, 14 a 17. Por que Pentecoste samaritano? Os judeus odiavam os samaritanos. Lembra que quando Jesus foi para Samaria? Não, ele ia passar para Siquém, e aí ele tinha duas opções. Ou ele passava, que era mais perto, pela Samaria, ou ele dava a volta. O judeu, quando ele ia para esse mesmo lugar, ele dava a volta porque eles não passavam pelo Samaritano, porque eles odiavam o samaritano. Mas Jesus passa por ali. Por que o Pentecostes samaritano? É justamente para quebrar essa barreira. Não existe mais barreira agora. Porque Cristo não morreu pelos judeus. Jesus morreu pelos seus eleitos. Quem são os seus eleitos? É os povos que se encontram espalhados por toda a terra. Então o plano de Deus qual era? Através do povo judeu, alcançar todas as famílias da terra. Seja judeu, seja gentio, tanto faz. Né? Para Deus, esse não é o propósito de Deus. Então, nós temos o Pentecoste, a transição, o Pentecoste judaico, o samaritano e o Pentecoste gentílico. Atos capítulo 10. Aqui em Atos capítulo 10, o que estava acontecendo ali? Qual que é a ordem de Jesus? Fiquem, esperem a promessa do Pai. Quando vier o Espírito, dali vocês vão para Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? Eles não saíram, ficaram lá em Jerusalém. Não, desculpa, foi aqui, né? É aqui que eles ficaram em Jerusalém, é aqui que veio a perseguição, tal. Desculpa, foi ali no Pentecostes samaritano. Então, ali no Pentecostes samaritano, eles estavam na Judéia e não saíam dali. Então veio a perseguição e se espalhou. Aí foram para Samaria. E Filipe pregou em Samaria, as pessoas se converteram, Pedro foi lá, orou, expôs a mão e eles receberam o Espírito Santo. Então esse é o Pentecostes samaritano. O Pentecostes gentílico, na verdade, é quando Pedro tem um sonho, ele está lá e tem fome, e desce um lençol com uns animais e tal, e na lei judaica aqueles animais eram impuros, não podia comer, que era imundo.
Então a voz diz assim, ó, Pedro, mata e come. E aí Pedro fala assim, não, eu nunca comi nada imundo, nem sujo. E a voz diz assim, ó, não considero imundo nem impuro aquilo que Deus purificou. Nisso vem um pessoal da casa de Cornélio, que eram gentios, chama Pedro, Pedro vai lá. Abre lá em Atos capítulo 10, acho que é melhor a gente ler esse texto aqui. Atos capítulo 10, o versículo 28. Pedro aqui já está na casa de Cornélio, ele já entrou na casa, e ele diz o seguinte, o 10, 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. É até aqui só. Então você vê aqui, esse é o Pentecostes gentil. O que quer dizer isso? Quer dizer que as barreiras foram rompidas. A transição foi feita já. Então, quando as pessoas falam que estão sendo batizadas com o Espírito Santo, estão buscando o batismo do Espírito Santo, isso, na verdade, é uma bobagem. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio. A partir do momento que a pessoa se converte, na conversão, ela recebe o Espírito Santo. Ela é batizada, na conversão, ela é batizada com o Espírito Santo. Então, você não precisa buscar uma segunda experiência, não, agora eu vou buscar o poder, não. Todo cristão que se converte a partir de Atos, todo cristão que se converte depois desses Pentecostes aqui, a partir daqui, o cristão, ele é batizado com o Espírito Santo. Creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi regenerado. Na regeneração, ele já é batizado com o Espírito Santo. Você não precisa buscar e fazer um monte de coisa, porque esse batismo com o Espírito Santo é a partir daí que você tem poder para testemunhar de Cristo. Então, esse é o momento da transição. Isso aconteceu já. Esses três povos, vamos pôr assim, né? Esses dois povos estão tudo junto agora, dentro da igreja. Então, o que acontece? Se cumpre a promessa de Jesus. Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. A promessa feita a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a profecia de Joel, que viria sobre toda a carne, homem e mulher, o Espírito Santo. Certo? Então, o Pentecostes, ele sela, ele dá o start na era da igreja. A nova era, né? Tem palavras que a gente não pode usar mais hoje, né? Que nem nova era, como é que fala? Encontro, né? Paulo teve um encontro com Deus, a gente não pode, essas palavras parece que a gente não pode usar mais, né? Mas, então se cumpriu então a promessa aqui. Então o Pentecostes já aconteceu, a transição foi feita. Probabilidade de conflito agora. Tá lá os dois povos, judeu e os gentios, tudo junto, no mesmo lugar. Aí é que vai entrar o trabalho dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja ela é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos, eles foram comissionados por Jesus Cristo para quê? Para lançar os fundamentos da igreja. As bases do cristianismo, a base da nossa crença, foram os apóstolos que colocaram. Então, por isso que não existe mais apóstolo. Apóstolo é só aqui. É só no Novo Testamento. Terminou, fechou o cânon das Escrituras, acabou. Não tem mais apóstolo. Quando morreu o último apóstolo, João, não existe mais apóstolo. Por quê? Porque o fundamento já foi colocado. A transição já foi feita. A gente não está em transição ainda. Eu tenho que buscar o batismo. Não, mas já aconteceu o Pentecoste. A transição já foi feita. Você está tentando voltar a algo que já aconteceu. Né? Você não precisa buscar isso, já aconteceu. Bom, essa aqui é a introdução para a gente entrarmos em Romanos. Agora, no começo eu disse que a necessidade de nós sermos confessionais. Hoje nós vamos ficar até aqui só. No capítulo 1, deixa eu deixar aqui o capítulo aqui para a gente ficar mais fácil. No capítulo 1 de Romanos, até o versículo 7, nós temos uma confissão de fé aqui. Você consegue enxergar uma confissão de fé aqui? Eu vou ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, presta atenção para você ver, o evangelho, que evangelho é este? O evangelho que evangelho é esse que você crê? Esse evangelho que você crê, que Paulo prega, é o evangelho que foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras. Então,
esse evangelho não é novo. Não tem nada novo aqui. Lembra que o texto que o Felipe colocou aqui, de Gênesis a Apocalipse? Esse é o evangelho. Não é o evangelho do Novo Testamento, é o evangelho desde o começo. Paulo, no livro de Romanos, ele vai citar muito o Velho Testamento. Então, o evangelho ele é baseado na Bíblia inteira. Então, esse é o evangelho prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, por intermédio dos seus apóstolos. Com respeito a seu filho. Ou seja, esse evangelho é um evangelho específico. Por quê? Porque é um evangelho que é de Jesus Cristo. É a cruz de Cristo. O evangelho é a cruz de Cristo. Nós somos salvos na cruz de Cristo, certo? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, humanidade de Cristo, veio da descendência de Davi e foi designado, declarado filho de Deus com poder, ou seja, divino. Ele é tanto homem como divino. Segundo o Espírito de Santidade, pela eleição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé, que vem da fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, a todos amados que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. E aqui embaixo nós temos o fruto do Evangelho. Qual é o fruto do Evangelho? Graça e paz. É isso que o Evangelho, esse que é o que o Evangelho produz, graça e paz. Então não é prosperidade, não é felicidade, não é alegria. Isso pode acontecer ou não. Tipo assim, o fundamento do Evangelho, na verdade, é você ter paz com Deus. É isso que o Evangelho traz. Lembra daquela fotinha, a pessoa olhando para baixo? É o último caminho que ela tinha. O Evangelho, o que é? Deus vem buscar ela para que ela possa ter paz com o próprio Deus que vem buscar ela. Então é isso que o Evangelho faz. Esse é a confissão de Paulo. Então nós temos que ser imitadores de Paulo, nós temos que ser confessionais. Então você tem que ter uma mini confissão de fé. Em quem você crê? Qual Deus que você crê? Que evangelho é esse que você prega? Esse evangelho produz o quê? Que fruto que esse evangelho produz? Então esse é a confissão que nós temos que ter. E a introdução acabou. E é isso que eu queria comunicar com os irmãos até aqui. Eu não vou entrar na exposição ainda, é só uma introdução. Deu para entender até aqui? Deu para entender mais ou menos? Então até aqui. Eu não vou prosseguir porque já acabou meu esboço aqui, não tem para onde ir mais. Tá ok então? Tá encerrado então.